Vamos lá, gente, começar a tarde. Ok? Bom, nessa parte agora da tarde, nós temos aí dois assuntos, né? O primeiro relativo ao estatuto da FUNCEF e o outro reestruturação, né? São os dois temas que a gente vai tratar agora à tarde. Sobre o assunto estatuto, dado que isso é diretamente ligado ao Comitê Deliberativo, né? Conselho Deliberativo, desculpa, ao Conselho Deliberativo, vai ser um assunto tratado, então, tá, Antônio, com você, porque a diretoria não tem essa participação direta na mudança ou alteração do estatuto, isso é um assunto bastante aderente ao Conselho Deliberativo. Então, acho que, no caso aí, a Lia, né, que vai fazer essa parte. Por favor, Lia. Então tá, boa tarde. Eu acho que o assunto interessa a diretoria executiva e a competência do Conselho Deliberativo é inquestionável, mas acredito que a diretoria vai participar ativamente de qualquer mudança que venha se propor no atual estatuto, que tem virtudes, não resta dúvida. Nós vamos, então, Chuque, né? Tu estás aqui representando o Conselho, nós, as entidades parceiras, vamos, ao final do evento, encaminhar um documento das parceiras pedindo a participação das entidades nesse processo de construção de um novo ou um estatuto com alterações que nós julgamos necessárias para adequar a nova situação da fundação. De antemão, nós informamos que, na ANIPA, nós resolvemos trazer esse assunto no nosso encontro em São Paulo. Nós criamos 8 grupos temáticos e um deles tratou do estatuto, que vai ser... Essa proposta vai ser analisada pela diretoria, vai passar para todos os nossos associados por uma questão de democracia e também vai ser cotejado numa proposta que vai ser tirada nas entidades parceiras, né? Então, mas de antemão, voto de Minerva, na DE, extinção dele. Essa é condição sine qua non. Segundo, alçada de diretoria. Nós queremos mexer naquele 1% que nós consideramos absurdo, essa alçada sem qualquer... Principalmente num momento em que nós não temos transparência, num momento ainda que nós não conhecemos exatamente os investimentos, que nós temos pedido... Olha, presidente, nós encaminhamos há um tempo atrás... na outra gestão ainda, uma proposta, e eu já lhe falei, sobre respeita-se o sigilo do negócio até que ele seja realizado, para que ele ocorra na melhor condição possível para a nossa fundação. Porém, depois de 90 dias, não há, no nosso entendimento, qualquer obstáculo para que esses investimentos sejam apresentados para os associados da FUNCEF e, especialmente, para que as entidades parceiras possam acessar o processo de aprovação, de concepção daquele negócio. Então, nós entendemos que, feito nas melhores práticas, por que não a diretoria executiva como um todo e o Conselho Deliberativo não permitiriam que nós tivéssemos acesso ao processo? Se está feito nas melhores condições, muito fácil, abre-se depois de 90 dias, depois que ele estiver, né, maduro ou realizado, sem nenhum prejuízo para o negócio. Também defendemos que qualificação para os conselheiros deliberativos. Hoje exige-se, e fiscais, né? Exige-se que haja curso superior para os integrantes da DE, e isso não está previsto lá no Conselho Deliberativo. Nós queremos qualificação desse grupo também. Nós vamos, então, também temos propostas que chegam pensando no benchmarking, né, de um Banco do Brasil, de uma Previ, que
é o nosso modelo de eficiência, de resultados para os seus participantes, de que talvez possamos, numa próxima etapa da FUNCEF, contar com diretores que sejam empregados da Caixa, do quadro, que tenham 10 anos, no mínimo, de vínculo com aquele fundo de pensão, com o nosso fundo de pensão. Então, são propostas que nós estamos já pensando e que nós vamos levar adiante. E queremos, num processo de mudanças no Estatuto, nós queremos assento às entidades parceiras nesse trabalho. Seja ele, nós sabemos que ele tem que ser paritário, no mínimo, já foi feito de forma tripartite, né? FUNCEF, em 2006, 2007, foi FUNCEF, Caixa e a representação dos participantes, dos empregados da Caixa. Então, é nessa direção que nós entendemos que qualquer mudança no Estatuto tenha que acontecer, seja ela em que nível for, em que grau for, e com a consulta pública do que for proposto. Então, essas são as premissas do que nós pretendemos e vamos encaminhar, então, aí ao Conselho Deliberativo. Não sei se, como o assunto ficou um pouquinho, a pedido até mesmo dos nossos diretores aí, restrito, basicamente é isso que nós devemos encaminhar. Boa tarde a todos. A reforma ou elaboração do novo estatuto, logicamente que vai depender de um segmento de rito, né? E tudo isso que a Lia contemplou aí, eu acredito que deva ser incluído. A sugestão, ou a recomendação, ou a discussão disso no âmbito do CD, no âmbito da DE, né? Já tem alguns nortes, né? Então presume-se que, se seguir o rito, seria a abertura de uma divulgação que o Estatuto será realizado, reelaborado, né? Uma consulta aos participantes, né? Uma consulta às entidades, né? Uma elaboração de um determinado boneco em cima dessas sugestões, né? Em se encerrando essas sugestões, se levaria patrocinador novamente para que se aparassem essas arestas. A partir do momento da montagem do boneco final, né, se levaria daí as outras instituições, SEST, Previc, para referendamento disso. Então, é um processo que vai demandar um certo tempo, né, um certo cuidado, e aí a gente já pede desde já a ajuda e a colaboração, porque eu sei que as entidades têm uma riqueza de contribuições para dar, que em muito vai melhorar a governança em cima disso. E que, concomitantemente a essa elaboração do Estatuto, provavelmente vai caminhar a reestruturação do nosso fundo de pensão, né, em direção a, realmente, modernas técnicas de governança, né. Mas uma coisa que eu sempre digo, quando a gente vai trabalhar com planejamento estratégico, quando a gente começa a analisar, o grande pecado que tem em todos os planejamentos que eu vi até hoje, onde as empresas menos cuidam, que elas teriam que cuidar mais, chama-se controles. Nós fazemos planejamentos estratégicos maravilhosos, implementamos ele maravilhosamente bem, mas chegou na hora de cuidar da coisa, a gente deixa passar lotado. Então, é isso que eu já estou conclamando às entidades, mantenham-se sempre vigilantes, porque vocês serão o nosso norte. Nós temos uma pergunta. Boa tarde, Cláudio, da Audicaixa, auditor da Caixa Federal.
Eu tenho algumas dúvidas e até... Oi? Ah, eu tenho algumas dúvidas e alguns temores, né, quanto a essa questão da reforma, alteração do Estatuto, nessa amplitude que a gente acabou de mencionar agora. Isso é um processo que pode ser demorado e podem ali dentro estar escondidos algumas coisas que talvez desvirtuem até o que é bom dentro do atual Estatuto, e como bem falou a Lia, tem as suas virtudes, né? Eu queria saber do conselho, da posição então do conselheiro, se não é muito melhor a gente pegar essas questões pontuais, como, por exemplo, a questão do voto de Minerva, e fazer essas alterações, essas discussões que já estão exatamente, já estão no painel, os associados já estão, até a grande maioria já tem a opinião formada sobre isso, a questão de diretores, a diretoria que não é do quadro de associados. Se isso não é muito melhor ser tratado pontualmente, né, ao invés de uma reforma ampla, que a gente não tem certeza nem de quem serão os protagonistas nessa história, se serão os próprios beneficiários ou se haverão outros interesses nesse meio aí. Essa é a questão que eu passo para o conselho, se já foi pensado nisso, se não é melhor fazer de forma pontual cada alteração. Imagine que você está dentro da tua casa e você está com o banheiro sujo, a sala suja e o resto da casa está limpo. Você vai limpar o banheiro e a sala e vai deixar o resto da casa pegando poeira. Então, na verdade, o que eu enxergo, e aí é uma opinião pessoal, tá? É uma opinião pessoal. A partir do momento que eu quero arrumar minha casa, eu vou arrumar ela do portão da frente até a churrasqueira dos fundos. Tá? Porque qualquer remendo que a gente faça é remendo. É um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e fica os outros. Já que a gente está se dispondo a efetuar um estudo amplo e a mudança é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Então, é minha recomendação que você faça já uma reforma ampla que blinde a instituição de vários fatores que a gente sabe que já existem, de vários fatores que a gente sabe que estão em trâmite no Congresso. Entende? É um estudo cavalar. Né? Vamos falar PLP 268, se sair, se não sair, vamos contemplar como é que nós vamos encarar isso. Então, o estudo, ele não parte da visão simplória de eu arrumar aqui voto Minerva. O voto Minerva não está nem sendo utilizado, não tem nem clima para alguém utilizar o voto Minerva. Né? Mas é lógico que numa possível... Por isso mesmo, então vamos procurar contemplar o máximo que nós puder. E quem que vai ser os nossos nortes? Vocês. Por isso que vocês estão aqui. Se vocês não tivessem interessado em promover uma mudança que nos assegure, né, que nós vamos receber os nossos benefícios, e aí eu me incluo, porque a Lia me acompanhou, a gente participou, inclusive, da criação da ANIPA, apesar de eu não ser fundador, né, a gente sempre realizou estudos e tal, e eu recomendo sempre assim, cautela nunca é demais, no trato da coisa pública. São 138 mil participantes que nós, por uma vírgula que a gente erre, por um determinado tempo, porque o estatuto a gente não vai fazer para ele ser mudado amanhã, ele vai ter que ter um prazo de duração. Então, eu não sei se é recomendável atender a sugestão do colega, mas pode ser estudado. Eu acho que quando a gente abre para apreciação e contribuição das pessoas, a gente vai fazer um brainstorming. Exatamente um monte de outras opiniões que a gente não está aqui contemplando, poderão vir e serão salutares. Né? Mas é aquilo, a cara do estatuto vai ser a cara dos que compõem, tanto do lado dos participantes quanto da patrocinadora, e a gente, quanto mais rico for isso, eu acho que muito melhor será. Chuque, aproveitando isso que tu falas de ter prudência, né? Nós queremos tempo para isso. Pelo visto, vocês já estão com
com esse caminho andando, pelo que tu disseste aqui. Nós estamos começando. Então, nós queremos tempo, que isso não aconteça de forma assodada, porque o pior nós já passamos. O pior nós já passamos. Então, nós temos tempo para promover as mudanças no Estatuto. E mais, lembrei de algum... Depois eu falo de novo, se lembrar, né? Porque Alzheimer. Mas é isso, nós queremos tempo. Foi Porque justamente isso que eu falei, fazer que qualquer não coisa se de faz, forma assodada agora, nós estamos num período eleitoral onde vamos ter uma campanha, as pessoas vão estar com paixões, porque não é nada racional, é muita paixão, pela importância que a Fundação tem nas nossas vidas. A eleição passou a ser algo muito importante para nós, que não participávamos, nós sabemos, nós começamos juntos, né? E agora, então, nós queremos tempo. Vamos fazer isso de forma racional, de forma paritária, transparente. tá? Transparente, que haja o jornal do Estatuto, sei lá, não sei. Exatamente. Né? Então, e que todos os passos sejam colocados lá na web. Olha, tem muita coisa para fazer e a gente tem muita contribuição. Que o CD tenha muita sensibilidade para saber que pode ganhar o nosso apoio, mas pode ganhar a nossa oposição também. Então, nós queremos resolver nesse estatuto a assimetria de poder entre patrocinadora e participantes, acima de qualquer coisa também, blindando a nossa fundação. É isso. Ok, Lia. Só posso governança e transparência. Passar o microfone primeiro. Só faço a réplica para ela porque é rapidinha. Né? O que acontece? Quando eu abri minha fala, a primeira coisa que eu falei assim, vai demandar tempo. Tá? Vamos analisar agora o ciclo histórico da coisa, bem rapidinho. Né? O timing de se começar a reestruturação e a elaboração de um novo estatuto, ela estaria lá por junho, julho, nós perdemos esse timing. Então, a elaboração desse estatuto ele não vai contemplar esta eleição. Nós não podemos alterar essa regra do jogo. Por quê? Porque ele vai levar um ano e pouco. Os novos diretores eleitos estarão já no exercício de seus mandatos. Então, é um processo realmente demorado. Temos que nos cercar de prudência, porque nós que fomos companheiros de luta, nós temos um legado, mas não é só um legado, nós temos uma responsabilidade. Porque muito disso que vai ser conquistado aqui, que está sendo conquistado por essa diretoria, vai ter retorno, muitos de nós não vamos estar vivos. Nós estamos plantando tâmaras. Daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, esses novos é que vão se beneficiar disso que a gente fez, de conter a sangria, de buscar os valores malversados, trazer eles para dentro da instituição, evitar que saia dinheiro da instituição. A gente tem conversado aqui com o presidente, com os outros diretores, no próprio CAT, eu prefiro discutir com qualquer investimento, qualquer empresa, com o dinheiro no meu caixa, do que com o dinheiro no caixa dos outros. Então, nós temos que criar mecanismos de controle, de aferição, de fiscalização, de as entidades serem reconhecidas, ouvidas, recebidas, que a gente dê satisfação, presidente, como todo mundo tem dado aqui, os diretores, ninguém tem se furtado, né? Estão percorrendo o Brasil inteiro aí, explicando, dando satisfação, né? Então, quando que isso teve na instituição antes? Então, a gente tem que realmente... eu tenho um dever de gratidão com toda essa diretoria aqui, de ambos os lados. Essa questão de estatuto, as coisas que você falou foram bastante pertinentes, né? Nós temos defendido veementemente que o atual estatuto foi construído, como você falou, numa comissão tripartite, em que nós, participantes, Caixa e FUNCEF, apresentaram suas propostas e lá construíram esse estatuto. Foi um grande avanço com relação ao estatuto anterior e nós não podemos perder essas conquistas, né?
o caráter democrático dessa construção tem que ser preservado. Não podemos, de forma alguma, em gabinetes, entendeu? Onde quer que seja, decidir e simplesmente colocar em consulta, ou qualquer nome que se dê, assim, ó, esse é o nosso trabalho. Não, vamos construir passo a passo para ver se nós conseguimos um estatuto que nos dê realmente um gerenciamento da FUNCEF de forma simétrica, né, que nos dê paridade, que nos dê democracia, que nos blinde contra influências estranhas ao interesse da fundação, porque esse estatuto é o que vai viger durante anos e anos. Então nós temos que preservar isso, né? Com certeza o CD, como o Chuck falou, está preocupado com isso também, né? E nós vamos fazer dessa forma. Como o Chuck falou, é um processo demorado. O último, se não me engano, acho que demorou quase 3 anos para ser construído. Tá? Para a gente construir um novo estatuto, não é do dia para a noite, não é de 2 meses, 3 meses, 4 meses, não, vai ser uma coisa bastante discutida, tem que ser bastante discutida. Tá? Porque essas conquistas, como volto a falar, as conquistas que nós temos, elas não podem ser suprimidas, elas têm que ser ampliadas. Tá? É isso só que eu queria falar. Ok, nós temos aqui a... Oi, Chuck, me permita discordar de você quando você afirmou aí que assim, é melhor fazer a construção da casa desde o portão da frente até a churrasqueira lá do fundo. Tá? Nesse caso específico, o estatuto da FUNCEF, ele demorou bastante tempo, mas a gente teve grandes avanços, e uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte, a palavra final sempre é da patrocinadora, ponto. Eu posso tentar construir aqui tudo da melhor forma. Chegou na patrocinadora, ela não quer, volta tudo ao contrário. Tá? Então, eu acho que se a gente partir da estratégia de não fazer o todo, mas tentar construir assim, beleza, o Carlos não está utilizando o voto Minerva, parabéns para você. Alguém botou o Carlos para fora hoje. Quem vem sentar no lugar dele vai tomar a mesma decisão? Então, assim, algumas coisas que são específicas e que podem ser colocadas de maneira muito mais rápida, porque todos querem que isso aconteça, não é só um remendinho. É uma forma da gente dar segurança ao estatuto para quem vier para frente. Tá? Então, eu acho assim que, se a gente for por pedaços, a gente consegue um resultado muito mais rápido do que se a gente for levar aí 3, 4, 5 anos para fazer e a Caixa mandando voltar de lá para cá. Bom, mas eu acho que tinha... Você queria... Ah, ok. Então tá. Então, minha última participação no assunto estatuto, tá bom? Sim. Eu tenho me preocupado muito com o desespero e com a desesperança, embora a nossa situação esteja muito difícil ainda. Eu estou satisfeita com os resultados que nós podemos ter um superávit agora em 2017. Isso é um alento para todos nós. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho pregado é que a desesperança vem em nosso desfavor, em desfavor do participante. Porque, na desesperança, qualquer um que nos ofertar uma moeda de latão, nós vamos aceitar, porque nós nos agarraremos a qualquer coisa. Então, no momento que nós temos um resultado que já sinaliza para uma mudança da curva descendente que nós vínhamos, né? Então, nós vamos ter um pouco de tranquilidade, de estabilidade para fazer esse trabalho do Estatuto. Então, eu fico mais tranquila ainda com as notícias hoje dos resultados que nós vamos ter e com essa perspectiva de trabalharmos mudanças no Estatuto. Eu não chamo de reforma, porque eu acho que reforma é
é uma coisa que chama, olha, está tudo errado, tem que fazer de novo. Eu não acho que está tudo errado no nosso estatuto. Mas essa mudança que seja feita nesse clima de estabilidade, sem a desesperança, né? E que façamos com essa prudência, Chuck. E eu lia que começou contigo lá nas redes a combater o que estava acontecendo. Conto contigo, pessoalmente, para nos ajudar nessa condução calma, sem assodamento e com muita racionalidade. Obrigada. Obrigado, Lia. Carlos, vai querer fazer algum comentário? Na verdade, eu me sinto na obrigação também. Uma coisa que eu procuro exercer é o delimitador das questões, né? Recentemente levei até uma NDE na diretoria executiva para tratar do que estava, já que eu participo das discussões do Conselho Deliberativo, do que estava sendo discutido lá, daí o Max falou: Carlos, eu prefiro que você traga a NDE junto com a ata. Né? Não foi isso que a gente conversou? Para que... E eu tirei a NDE, a pedido do Max, eles vão tirar a NDE, porque ele tem que vir junto e o assunto era exatamente estatuto. É inegável que nós tivemos avanços muito grandes no estatuto. Em nenhum momento eu escuto falar de quebra de paridade de gestão. Isso é uma grande conquista, eu concordo com o que o Max falou, e aí sou eu falando, eu, Carlos, o participante. Eu acho que essa conquista acontecida, ela é uma conquista que não pode ser perdida. Tá? Ela é muito importante que ela seja preservada. Agora, existe um aspecto, por exemplo, existe uma série de mudanças em processos de governanças, em atualização legal, o código da própria AMEC, que é uma coisa que a gente definiu a adotá-lo, mas que ele passa por alguns aspectos que poderiam ser contemplados dentro da própria legislação nossa. Existem alguns aspectos que o estatuto ele foi construído para a fundação na época em que ela tinha 10, 12 bilhões de patrimônio, hoje ela tem quase 60 bilhões de patrimônio, é uma outra realidade, alguns aspectos que estão lá colocados. Isso tem que ser considerado. É importante que a gente veja, quando você fala 1%, era 2%, não era 1%, eram 2%. Então, assim, no contexto hoje, você realmente dá uma liberalidade muito elevada, e que se tiver aquela coisa de boa intencionalidade, mas não é só boa intencionalidade que tem. Então, tem uma série de pontos que estão lá colocados que são relevantes. Evidentemente, e aí volta de novo uma discussão que é natural, e aqui a gente está aprendendo a conviver com ela, porque muitas vezes eu acho que eu trago isso como uma reflexão, nós não tínhamos o espaço dialético dentro da fundação. Nós muitas vezes achávamos que estavam todos certos, todos alinhados e todos certos em alguns momentos, porque exatamente não teve o espaço dialético. Porque eu acho que, independente do caminho que tem aqui a acontecer em relação a esse assunto, esse espaço dialético, e aí é uma responsabilidade do Conselho Deliberativo, sim. E eu faço questão de que seja publicada a ata da discussão, certo? Porque lá tem elementos interessantes disso aí. É uma responsabilidade genuína de discussão, certo? Lógico que nós podemos participar, mas a genuidade da discussão, da questão de estatuto, por isso que eu fiquei sem querer insistir nisso, é do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele tem que ter a musculatura do tamanho da fundação, e ele está buscando isso aí também. Tá? Então, assim, eu entendo que não pode ser desprezada a discussão tem que ter tida. Se vai ser menor porte, maior porte, eu acho que o momento adequado da discussão é que vai levar a esse entendimento.
né? Mas que é importante que a gente discuta. Né? É importante que a gente discuta. Porque teve algumas coisas que a gente não discutiu na fundação achando que estava certa. Teve algumas coisas que a gente achou que estava certa e a gente não discutiu na fundação. Né? Então, eu acho que essa discussão, isso aqui é um fórum altamente qualificado para discutir esses assuntos, da forma como a gente está discutindo. Né? O que eu acho que não pode ser apenas a minha divergência em alguns pontos é o seguinte: eu acho que, sinceramente, o estatuto não está tudo bom, do ponto de vista do que está lá. Tá? Precisa avançar em algumas coisas, sim, precisa se discutir, atualizar, ver como é que está sendo determinadas práticas. Então, eu acho que isso é o tom, né, que tem que ser dado. E aí eu concordo. Lógico que vai ter forças querendo ir para um lado, querendo ir para o outro, né, que é exatamente a atenção de todo mundo que vai fazer com que isso não ocorra. Uma contribuição sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, na minha avaliação, um dos mais relevantes do que se discute hoje na Fundação. Só assim, a gente está... Vai ser rápido. Só vou ler aqui o normativo. Ok. A respeito da discussão, há muitas interpretações errôneas, tanto interna como externamente a gente concorda, porque ninguém tem obrigação de dominar o assunto. Mas internamente não há como cometer erros grotescos, como a inversão da fonte de poder numa proposta dessa. Vejam bem. Concede ao Conselho Deliberativo aprovar a política geral de administração da FUNCEF e de seus planos de benefícios, examinar em grau de recurso as decisões da diretoria executiva, deliberar sobre matérias que lhe forem submetidas pela diretoria executiva e pelo Conselho Fiscal, estabelecer as atribuições de cada diretoria em regulamento ou estatuto, bem como reestruturá-las por proposta, a diretoria executiva remanejando funções ou criando outras, conforme por proposta da diretoria executiva, remanejando funções ou criando outras, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 47 deste estatuto. Aí vem aqui as competências da diretoria executiva. Aqui ficou claro que a origem das proposições nasce na diretoria executiva e que não poderia ser diferente. O órgão executivo da Fundação é a diretoria executiva. Qualquer proposta diferente dessa é tentativa de golpe, de cassação do mandato daqueles que vocês elegeram. Nunca permitam isso. No momento que vocês permitirem isso, vocês estão perdendo o espaço conquistado de escolher seus dirigentes. Entenderam? Aí vem as responsabilidades da diretoria executiva. Compete à diretoria executiva aprovar e implementar os planos, programas ou os critérios e normas gerais de administração da FUNCEF em conformidade com as orientações emanadas do Conselho Deliberativo. Quem executa é a diretoria executiva. Quem orienta, seria uma inversão do sistema de governança baseado em conselhos. Conselhos, o próprio nome diz, é conselho. A diretoria executiva que executa, tá? Não pode inverter. Aqui, por interpretação, talvez por noviçamento, há uma tendência, eu estou tentando esclarecer aos demais diretores que existe um regulamento que tem que ser respeitado, há uma tendência a bypassar. Outro dia tentaram aprovar a proposta de aprovação do trabalho da Tientro diretamente no CD sem passar pela DE. Eu falei, não pode, vou lá, consertaram. Mas chegaram a argumentar a favor, olha, quem pode mais pode menos. Isso é um desastre de governança, tá? Então é só para vocês ficarem atentos a questões regulamentares. O que nós conquistamos, o que está escrito nas normas, é que nos dá proteção. No dia que a gente começar a aceitar que a vontade prevaleça sobre isso aqui, a gente perde o espaço de governança que a gente conquistou. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Max. Carlos. Uma réplica aqui também estatutariamente, seção 2 das competências do Conselho Deliberativo e de forma objetiva. Parágrafo 2º. Alteração de estatuto e regulamentos de planos de benefício, bem como a implantação e extinção deles e a retirada de patrocinador são atribuições da competência do Conselho Deliberativo.
Então, só em complementação a essa colocação, sem entrar em debate, tá? Ok. Alberto, da FENAG, para falar sobre a reestruturação. É isso? Fique à vontade, por favor. Obrigado, Luiz. Obrigado. Alô. Bom, obrigado. Bom, vamos falar agora da reestruturação da FUNCEF. Para isso, eu convido para iniciar a Luciane para ler um texto para nós, que eu acho que ilustra bem esse momento nosso. Boa tarde, pessoal. É um texto curtinho, tá? O nome é A Reengenharia das Pulgas. Estraguei a surpresa, né, Simões? É um texto atribuído ao Max Geringer. Duas pulgas estavam conversando e então uma comentou com a outra. Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí nossa chance de sobrevivência quando somos percebidas pelo cachorro é 0. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. E elas contrataram a mosca como consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passando algum tempo, a primeira pulga falou para a outra. Quer saber? Voar não é o suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Temos de aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam o voo rapidamente. E elas contrataram o serviço de consultoria de uma abelha, que lhes ensinou a técnica do chega, suga, voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou por quê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena. Por isso, temos de ficar muito tempo sugando. E escapar, a gente até escapa. Mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes, fizeram plástica? Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento. E por que é que estão com cara de famintas? Isso é temporário, já estamos fazendo consultoria com um morcego, que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu vou bem, obrigada, forte e sadia. Era verdade, a pulguinha estava viçosa e bem alimentada, mas as pulgonas não quiseram dar a pata a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora. O que as lesmas têm a ver com pulgas? Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas, mas, em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. E ela pensou 3 dias ali, quietinha, só observando o cachorro, e então ela me deu o diagnóstico. E o que a lesma sugeriu fazer? Não mude nada. Apenas sente no cocuruto do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança. Agora nós vamos falar um pouquinho da Accenture, e eu vou deixar a moral da história para nós concluirmos juntos. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom, a reestruturação da FUNCEF é um dos temas de maior debate nesse momento. É um dos temas mais palpitantes nesse momento. Tá? No momento que a FUNCEF contrata uma empresa para tratar desse assunto, é um momento também que nós, participantes, queremos ser ouvidos. Fruto de muita pressão e da sensibilidade dos gestores da FUNCEF, o relatório elaborado pela Accenture foi divulgado.
Sabemos que esse trabalho está dividido em 4 etapas, e apenas a primeira etapa, o diagnóstico, foi divulgado. Mas esse diagnóstico já nos traz muita perplexidade. Acredito que a maioria ainda não teve oportunidade de ler o relatório. Eu vou só citar uma das pérolas que consta no relatório. Lá na página 106 dele, fala em sistemas não especialistas para a função. Sistema planos. Tá? A descrição do sistema planos. Sistema de gestão hoteleira com alto índice de adaptação para atender aos requisitos previdenciários. A nossa fundação, e a minha perplexidade, usando um sistema que é para o ramo hoteleiro na sua gestão. Tá? E o relatório fala muito nesse sistema planos, então não é um sistema utilizado apenas para uma atividade ou para alguma pequena, digamos assim, que gere alguma insignificância. Outro dado. Dos mais de 600 empregados da FUNCEF, mais de 10% deles, 70% segundo o relatório, estão alocados na área de TI. Em desenvolvimento de projetos, segundo o relatório na página 108, temos 25 pessoas. Na realidade, analisando um pouquinho melhor o relatório, essas pessoas não estão desenvolvendo projetos. Elas estão fazendo correções e, pelo que deixa transparecer, a palavra acho que não está errada, fazendo gambiarras. Destes 25, 8 são terceirizados e cuidam do sistema planos. Tá? Então, tem muitos outros temas, mas começando pelo tema de TI, tá? Eu gostaria de saber o que já foi feito, o que está no planejamento para acontecer na área de TI, tá? Para evitar os retrabalhos citados no sistema, copia e cola. O relatório fala muito disso, do retrabalho gerado pela falta de sistemas interligados, os erros cometidos por copia e cola. Tá? Então, esse primeiro tema, vamos falar um pouquinho de TI. Deixa eu começar a conversar sobre essa questão. Ela é uma questão delicada, como tudo que envolve pessoas, que envolve clima, que envolve organização. E sempre é muito fácil, né? Tem outro livro que a gente deve ler também, eu sugiro, né? A Revolução dos Bichos. É um livro interessante para a gente ler também. Agora, o que ocorre, esse é ponto, todos nós temos esse entendimento como uma necessidade, né? Se partiu para essa contratação de uma empresa que tivesse essa condição de trazer um conhecimento voltado para especialidade previdenciária, né, para nos ajudar nesse processo. E todo o processo, aqui tem pessoas que trabalham recorrentemente com consultoria, né, e tem consultorias de muito êxito, como tem consultoria de baixo êxito, como tudo na vida acontece. E se pensou, quando se conversou isso no ambiente da diretoria executiva, né, de se buscar por um conceito que foi o conceito trazido de desenvolvimento organizacional. Eu não vou entrar em um aspecto do que é o conceito de desenvolvimento organizacional, diferentemente do conceito de reengenharia, que foi o que baseou essa sua exposição aí, Luciano. É um conceito, né, que traz a participação interna nessa construção. Se buscou-se
os grandes players do mercado para se fazer esse trabalho. Se definiu qual era o conceito, a matriz conceitual dentro da discussão interna da diretoria, se atribuiu a um executivo da fundação que ele coordenasse essas atividades. Está ele aqui, o Carlos Simões, uma pessoa que dispensa apresentações pelos trabalhos que ele já fez Brasil afora aí, e se partiu para o trabalho. Então, o trabalho metodológico, né? Nós ficamos, de uma certa forma, com um acompanhamento mais distante do que estava acontecendo, e foi-se fazer esse trabalho durante o período dos 90 dias, tá? Que culminou com uma apresentação de um relatório. Uma primeira manifestação colocada, e aí eu tenho que reconhecer pelo Delvio, né, é de que não há como a gente dar continuidade no trabalho sem ter agregado a esse trabalho o parecer do GT, que é o GT que vai definir, do ponto de vista da verticalização daquele trabalho, os encaminhamentos para serem levados à discussão em âmbito de diretoria executiva. O mais disso, né, e aí eu vou no mais, eu não quero me alongar com presunção nem com juízo de valor, o mais disso está diante exatamente de todo o que envolve um processo de consultoria, com tudo que aquilo mexe, e se a gente pegar os diversos livros, não de consultoria, mas livros que explicam o que se passa no ambiente organizacional num processo de consultoria, nós sabemos o que sai daquilo ali. Porque, por mais que nós sejamos, e todos nós, aí se tem uma coisa que eu tenho convicção, é na seriedade do trabalho. Não vou falar por mim, vou falar pelos 5 outros diretores. É a seriedade do trabalho dos 5 diretores da empresa. Porque a história deles fala por si só. Não estou falando de mim, estou falando dos demais. Então, assim, esse é um aspecto. O outro aspecto é, né, por mais assertivos, por mais corretos que estejamos nós fazendo o nosso trabalho, sempre vai acontecer nas nossas áreas uma ou outra observação que precisa, o que pode acontecer, o que está coerente com o que eu acho, o que pode estar incoerente com o que eu acho. E aí eu tenho usado muito o processo dessa dialética, é que ela vai construir que o caminho seja A, B ou C. O fato é que você tem uma coisa que é diferente de quando nós chegamos na fundação. Quando nós chegamos na fundação, e o Delvio é testemunha disso, o Max o Renato nós chegamos lá, todo mundo dizia que a fundação, né, todo mundo que eu falo é quem não conhece a fundação. Não, porque a fundação é uma fundação inchada, porque isso tem não sei o quê. E daí, não precisa ir muito longe, estamos nas redes sociais, está em tudo que é canto. Não é? Então você começa a dizer, e o primeiro lugar que eu fui, né, enquanto diretor da fundação, participar de um evento, foi em Curitiba. Lá, eu acho que o Marcos estava comigo nesse evento. Uma das grandes cobranças era essa. E eu falei, gente, nós precisamos ter a responsabilidade de fazer qualquer alteração em qualquer processo, que ele seja baseado, né, em um processo científico. Nós não podemos chegar lá. Alguém pode dizer, não, porque a área A, B ou C está superestimada, mas ao mesmo tempo que ela está superestimada, eu tenho uma carência tecnológica que não é por deficiência das pessoas que estão lá. Isso tem que ser dito. É porque existe uma carência tecnológica a partir de opções que não foi tomada na nossa gestão, certo? E aí eu vou até os anos, né, quando se fala nessa questão do plano, ele é anterior à chegada da gente, que estava lá. É a mesma coisa, eu vou fazer um paralelo com o SIDEC da Caixa. Quem nunca ouviu falar que o SIDEC é defasado, é atrasado, é isso, aquilo, outro? Certo? Mas tem um substituto do SIDEC? Enquanto não tiver um substituto do SIDEC, o SIDEC vai estar lá.
Então, é preciso muita maturidade na hora da gente discutir isso. E apesar das divergências, e essa divergência é bom que seja assim, como foi dito, nós não estamos não estamos no momento, como foi que você usou, Marcos? Não, ambiente de rosa, não sei o que, cor de rosa, não sei o que, você usou uma coisa, no mar de rosa, certo? Mas é importante que a gente saiba que existe uma discussão respeitosa. E quando não aconteceu, nós paramos e refletimos sobre isso. Porque o que essas pessoas que estão aqui, juntamente com todo mundo, é a construção do melhor da FUNCEF. Tá? É o melhor para a FUNCEF. É isso que está todo mundo imbuído. Tá? Agora, nós temos sim uma primeira plataforma de diagnóstico científico da Fundação. Se eu concordo ou não concordo, é outro ponto, é a discussão. Se lá está mais do que deveria ou menos do que deveria, eu concordo ou não concordo. Se há um entendimento lá de que essa área, por exemplo, houve uma discussão, e eu concordo com o que a gente discutiu sobre isso, né, sobre um ponto. Não, tem uma área aqui que é uma área de natureza de controle que foi indicada como que fosse para tal lugar. Né, ela tem que estar em outro lugar. Né? Há questões lá de adequações propostas que têm uma natureza muito lógica dentro dela. Né? E entre dessas afirmações, eu trago uma fundamental. Aí vale, e com todo respeito, né? A história, a parábola, né? Eu ia usar uma outra parábola, mas desisti agora. Que é, por exemplo, tá a tesouraria junto de quem faz o investimento. Mas gente vai estar lá há anos, isso está lá. Há anos isso está lá. Então é preciso que a gente tenha essa maturidade, esse respeito individual às pessoas, aos seus entendimentos, aos seus processos, e a gente consiga avançar no sentido, porque isso, eu só tenho uma convicção, tá? Uma convicção. E essa convicção eu trago através até de uma citação de um colega aposentado, né? Que nós passaremos, né? Que é lá o poeta gaúcho, né? Eu passarinho, eles passarão. Então, nós passaremos. E nós temos que, Mário Quintana, nós temos que ter a consciência, e isso eu tenho convicção do que a diretoria está tendo, né, de fazer o melhor para quando a gente passar, né, a gente deixa essa questão mais construída. Agora, mais consolidada. Tinha coisa melhor para fazer? Talvez tivesse. Temos competência melhor para fazer? Talvez tivesse. Mas pela primeira vez, nós teremos à disposição um ponto de partida. Podemos ter as maiores arguições de favorável, contrário, isso, aquilo, outro, mas tem um ponto de partida. Né? E esse ponto de partida não é o ponto de chegada. Eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro. Não é o ponto de chegada, porque o ponto de chegada nós não discutimos ainda. Né? O ponto de chegada a gente vai ter, em algum momento, que sentar e discutir isso mesmo. Né? Aonde está certo, onde está errado. Ninguém está dizendo que aquilo ali seja uma coisa que tenha que ter a sua imperialidade. É tanto que a própria diretoria teve o cuidado de criar um GT de acompanhamento e de estudo para poder sair a implantação. Então, assim, é delicado, é profundo, é sensível, mexe com as pessoas. Você não imagina o que é a pessoa que está lá dentro da organização, né, e a gente sabe o que é isso, que ela também está lá e ela está fazendo o seu trabalho, achando que está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. E alguém vai dizer, olha, isso aqui é desnecessário num processo desse, ou isso é super necessário num processo dessa natureza. Então, é essa maturidade de discussão que a gente vai ter que vai ter que avançar nela, certo? Não é unânime, porque a gente, de certa forma, discutir desenvolvimento organizacional é natural da gente, tá? Mexe numa coisa que a gente acha que está tudo certo. Eu também acho que tá certo lá o gabinete da presidência, mas de repente está tudo errado lá. Né? Tem apontamentos. Então, faz parte disso. Agora, que encaminhamento está sendo construído?
encaminhamento que está sendo construído é, depois de tudo isso, depois das análises necessárias feitas, nós teremos uma discussão muito profunda na base da diretoria executiva para poder caminhar. Tá? Esse é o meu entendimento, não sei se o quanto a gente compartilha, tem coisas que a gente compartilha, tem coisas que a gente não compartilha, mas existe ali. Até para dizer que aquele está errado é importante. Né? Agora, o que não pode, que a gente, e o que eu particularmente acho uma agressão ao bom senso e à inteligência das pessoas, tá? É a gente desqualificar, né, sem aprofundar o processo de desqualificação. Eu tive, e aí, testemunho, estivemos eu e o diretor Augusto, já se falou no IBGC aqui, tá? Nós fomos ao IBGC falar com o presidente do IBGC sobre outros temas, e na discussão do tema veio uma série de consultorias. Tá? Nós conversamos com isso, não tinha nada a ver com o que é o processo da gente, e houve um referenciamento a essa consultoria pela sua capacidade de verticalizar as discussões sobre o processo. Tá? Agora, as outras questões aí, né, que houve uma questão que circulou na rede, é importante que a gente diga isso, gente. Circulou na rede que houve uma fraude fiscal nos Estados Unidos e tal, e que a empresa fazia parte de outra empresa, né? Me parece, eu não fui a fundo nisso, mas me parece que ela nem fazia mais parte desse contexto dessa empresa, né? Ela já estava, eu não tenho procuração. Então, é outra coisa. Agora, o que fato é que você tem um trabalho que a gente vai ter que ver até onde vai levar ele, né? Ou que seja de outra forma. O importante é que nós estamos discutindo sim, a diretoria está discutindo sim, uma série de coisas que levam a esse encaminhamento. Qual vai ser o retrato da fundação? Né? E existem parâmetros. Uma das coisas que nós temos, que nós não discutimos, né? Eu fiz essa conta com o patrocinador. A relação que ninguém sabia que existe, porque aqui eu digo, como eu digo lá no patrocinador, vocês apontam muito o dedo, mas vocês conhecem pouco a FUNCEF. Nós precisamos fazer um seminário com o patrocinador para que ele conheça a FUNCEF, para que ele conheça o trabalho que é feito aqui na área de A, de B, de C. Porque todo mundo tornou-se especialista em FUNCEF. Todo mundo. Todo mundo é especialista. Conhece a FUNCEF, faz isso, tá? Aquilo outro. Então, nós precisamos conhecer com profundidade. A partir desse conhecimento, a gente tem uma clareza das posições, né, maiores. Então, é importante que os diretores façam o seu trabalho e uma das coisas que eu legitimo como pessoa e como participante é que o diretor, muitas vezes o diretor eleito, ele tem que ter um espaço maior, porque ele tem uma justificativa a dar ao participante muito maior do que eu tenho na condição eu sou obrigado a dar, mas o diretor eleito, porque ele está ali em nome de um mandato determinado, então ele tem a obrigação de estar mais junto do seu público. Né? Mas sem tergiversar, indo direto ao ponto, tá? Essa decisão foi uma decisão tomada no âmbito da diretoria, certo? Hoje, é evidente, por um ponto ou outro, ela não e o encaminhamento, nós estamos debatendo, né, qual é o encaminhamento. Nós tivemos um compromisso, né, assumido, né, as entidades estão querendo saber, eu acho, da mesma forma como a gente precisa transparecer o que a gente tem feito na política de investimento, que é fundamental, né, que a gente saiba, a gente precisa ter a transparência do todo da fundação. Então, essa é uma oportunidade da gente avançar, né, não é uma questão fechada, né, tem muito que avançar nesse aspecto, mas que, do mesmo jeito das outras discussões, eu acho que a discussão do desenvolvimento da organização está na pauta. Isso é muito interessante porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tecnologicamente, nós já avançamos muito. O Augusto não está aqui, mas eu vou fazer a defesa do Augusto e dar trabalho feito na área de tecnologia. Tá? Nós passávamos, não me lembro, de 15, 20 dias para poder fazer a homologação de um pedido de entrada de benefício. Tá? Hoje nós estamos fazendo em quê? Em um dia?
Um dia, 2 dias. Tá? Na área aqui de investimentos, está sendo feito um BI para botar para dentro desse instrumentinho que a gente tem em mão, tudo que é política de investimento, para a gente poder ver, inclusive, performance de taxa interna de repouso, de asset, de FIPs, dessas coisas. Isso está sendo feito hoje. Né? Uma série de outras coisas estão sendo feitas. Ao mesmo tempo que isso está... Ninguém vai esperar a conclusão de discussão, e isso é uma decisão que tem sido adotada. Todos os dias tem chegado uma série de discussões trazidas pelos diretores do ponto de vista da evolução de alguns processos dentro da fundação. Né? Mudança de quadro, tínhamos 3 estruturas de atendimento, se concentrou numa, tem uma série de coisas que são ganhos já ocorridos. Então ninguém vai esperar pela finalização de um processo para fazer o que tem que fazer. Né? Então essa é a minha opinião sobre esse assunto. É um assunto denso, um assunto que não vai sair daqui certamente com a convicção de qual é o caminho adequado, vai ter que ter muita discussão sobre isso, né? Mas faz parte, como diria lá o filósofo Bambam, faz parte da discussão. Ok, eu acho que Luciano... sim. Eu gostaria de falar. Vou falar... primeiramente, eu gostaria de falar que eu entrei numa polêmica com a diretoria por conta dessa publicação. E eu gostaria de esclarecer, antes que essas coisas sempre vazam, etc. e tal, e vão acabar vazando falando que o Delva era contra a publicação do trabalho da Accenture. Sou a favor da publicação, sou a favor da transparência total. Acho que na FUNCEF a exceção tem que ser o sigilo, a gente tem que defendido isso na FUNCEF o tempo todo. Só que esse trabalho da Accenture, a empresa foi contratada, foi lá, fez o trabalho lá, né, e apresentou para nós, diretores, aliás, não foi uma reunião da diretoria, mas chamaram os diretores, tanto que foi vários dias para conseguir passar para todos, apresentou para nós informalmente esses slides que foram divulgados agora, né? E desde o início eu tenho defendido, e não só eu, mas nós acertamos na diretoria, que esse trabalho passaria pelo crivo do GT, que tinha sido criado para acompanhar, e que era necessário o GT fazer uma análise do que foi feito pela Accenture, para ver a metodologia, entendeu? Ver o que foi os resultados, né? As propostas, que uma parte que não foi divulgada, né? A questão das propostas feitas pela Accenture. E após isso teria que ir para a diretoria para nós examinarmos, seguir o trâmite normal de governança da fundação. De maneira que esse documento que foi divulgado, né, em termos de governança da fundação, ele nem existe, porque ele não passou em nenhum órgão de governança da fundação. E eu fui contra essa publicação neste momento, que eu gostaria que fosse divulgado todo o trabalho, diagnóstico, proposta e parecer do grupo técnico que foi constituído. Isso que eu gostaria de fazer. Não foi, está aí esse diagnóstico. Eu, pessoalmente, tenho críticas sobre a metodologia que foi utilizada e tudo, mas deixei a minha posição pessoal, estou esperando o trabalho do GT para nós podermos aprofundar essa discussão. Dito isso, falar especificamente sobre planos que você mencionou, Alberto. Realmente, desde que nós chegamos lá, vimos assim, planos é um sistema de gestão hoteleira que foi para lá e tudo, foi adaptado, foi comprado, se não me engano foi 2005, 2006. O Rodrigo, você está aí? Você estava lá, Rodrigo? 2000 e... foi para o Total Prev e depois foi por isso. Tá, então assim,
é uma coisa que foi para lá, é um sistema antigo, realmente, a própria linguagem dele, se não me engano, é a linguagem Delphi, entendeu? Muito difícil de você encontrar hoje pessoas que tratem dessa linguagem, e tem realmente uma série de problemas nele, porque ao longo desse tempo a legislação muda, os processos mudam e tudo, e o sistema foi sempre adaptado, né, para atender às exigências do momento. Hoje, ele chegou no ponto de saturação. Tá? Não há como nós desenvolvermos mais esse sistema. Por conta disso, no início não, foi mais ou menos março, abril desse ano, o Augusto apresentou uma proposta de substituição desse sistema para a área previdenciária. Por quê? Porque eu, lá na minha área, a área previdenciária, é o maior cliente dele, do Planos, né? As outras áreas têm ligação, mas é muito menor do que nós temos. Se resolvesse o problema do previdenciário, né, o Planos teria uma sobrevida ainda bastante significativa com relação às outras áreas. E nós estamos trabalhando, já finalizando, o termo de referência, porque é uma coisa complicada, né? Fazer um termo de referência para um sistema previdenciário de uma entidade complexa como a FUNCEF, mas nós estamos caminhando, já fizemos um GT conjunto lá da minha diretoria, a diretoria do Augusto, chegamos a um ponto e nós estamos finalizando esse termo de referência. Aí, finalizado, vai ser colocado lá no portal da FUNCEF para nós recebermos propostas. Então, existe um processo de substituição do Planos para essa parte central. Tá? Obrigado, Delf. Só lembrando, nós passamos da metade do tempo desse painel, aí assim, o Marcos vai falar, e depois nós temos ali a pergunta da Luciane, mais 3 ali, né? Basicamente, o que está apresentado pela Accenture como a proposição das melhorias na área de sistema, isso já tinha sido discutido por nós, antes da Accenture chegar, um pouco antes, trazido como proposta do grupo, que tinha, não me lembro quem foi que trouxe na época, porque era uma percepção comum que nós tínhamos deficiência de sistema. Então, não havia novidade nenhuma para a gente, eu não precisava de uma consultoria para me dizer que eu tinha problema do plano, nós estávamos trabalhando. A Fundação tem trabalhado com limitação orçamentária, nós estamos numa crise, então não vou gastar 100 milhões, 13 milhões. Eu respeito o momento, eu tento equilibrar, estou sempre de olho no trade-off, em relação com os benefícios de cada decisão que a gente toma. Eu não vou usar um canhão para matar um mosquito. Então, isso era consciência nossa e estávamos trabalhando para isso, o Augusto vai trabalhando. Agora, a gente aprovou uma contratação de um diagnóstico, não que a gente não tivesse uma visão, depois de 2 anos, 3 anos lá dentro, do que é preciso. Nós temos plena convicção, ciência e consciência do que é preciso fazer ali dentro. A diferença é que nós temos consciência de que esse tipo de solução externa, essas soluções totais, elas têm um custo caro e costumam ser bastante responsáveis. Quando essa empresa apresentou informalmente a primeira versão do projeto deles para a gente, que nos escandalizou, eles trouxeram a promessa de economizar não sei quantos milhões. Eu olhei para ele e falei, você vai assinar uma garantia firme, executiva, do que você está prometendo? Você está me dizendo que vai implementar uma solução que vai resolver todos os nossos problemas e que vai nos dar essa economia. Você vai assinar um documento executivo, que eu não preciso entrar na justiça para te processar, para executar, para recuperar esses valores, se isso não acontecer? Não, não vou não. Foi essa a consultoria que quer que a gente faça uma reengenharia total na Fundação, inclusive com a extinção da área de controladoria, passando as atividades da área de controladoria para a presidência, ou seja, a divisão
de espaço de governança entre assistidos e indicados ficaria mais precarizada, a fiscalização de investimento, a análise de risco, ia ficar, quem ia analisar os investimentos feito pela diretoria de investimento era a presidência, ou seja, ambos indicados pela patrocinadora, e a nós, os nomeados, restariam duas diretorias, que eram as laboriosas, a de pagamento de serviço e a de administração. Perceberam? É lógico que eu não posso concordar com um trabalho desse. Uma consultoria que chega na casa dos outros e não consegue compreender que o elemento fundamental de gestão nessa casa é a harmonização dessas duas frentes de interesse, para mim já está reprovada de fácil. Tá? Mas ficava bom se fosse só isso. Ficava bom se fosse só isso. O problema é que essa consultoria, antes de acabar o serviço, antes de termos noção do que ela escreveria, ela nos chamou, nos fez um convite para mostrar os produtos e serviços que ela tinha interesse em vender para a gente, na área de TI e na área de assunção da gestão previdenciária. Vocês acham que uma consultoria que bate para depois vender tem alguma credibilidade? Vocês contratariam alguém com essa falta de isenção, falta de noção de... Eu tenho a gravação da apresentação e tenho a convocação. Quem quiser, depois eu mostro. Tá? Então, é um trabalho que nasceu contaminado de origem, pela forma. Nós não contratamos ninguém para destruir a FUNCEF. Nós valorizamos o que foi construído. O próprio nome do projeto é desenvolvimento organizacional, não é destruição organizacional. Então nós temos que desenvolver a partir do patamar que estamos. Não fazer um retrocesso de 20 anos e voltar à época em que o REB foi criado. Ou seja, cria-se um GT sob a coordenação de uma pessoa vinculada a um diretor indicado. Esse trabalho não é apresentado até hoje, não que queiramos, já disseram aí que eu estou contra o debate desse trabalho na DE. Eu estou doido para esse trabalho vir para a DE, para a gente emitir nossa opinião formalmente, deixar isso registrado em ato. Tá? Depois que a consultoria foi contratada, eu descubro que essa consultoria tem práticas semelhantes nos Estados Unidos. O nome lá é Accenture. Quem quiser vai na internet e vê. Accenture processada, tá? Accenture, o nome é Accenture, está no Google, processada nos Estados Unidos por esse tipo de atividade lá. Vender produtos, corromper agentes públicos. É outro nome, olha, pode até ser outro CNPJ, porque qualquer empresa que queira abrir uma filial aqui vai ter que abrir um CNPJ aqui. Agora, tem o mesmo nome. Entenderam? Então, essas três coisas já seriam suficiente para reprovar absolutamente o trabalho dessa consultoria. Agora, o mais importante é que eu tentei, através dos meios adequados e próprios, que é através do planejamento estratégico, que eu coordeno, mas eu não faço, a gente contrata, geralmente consultoria, para coordenar, porque é um trabalho feito pela diretoria colegiada, é aprovado pelo CD depois, que vai tirar um denominador comum dos pontos de vista de todos os diretores sobre o que é estratégico para a companhia, para implementar. Esse é o espaço onde a gente tem que apresentar as alterações propostas. Tentei fazer isso no passado. 2 anos atrás, o meu projeto de planejamento estratégico ficou bloqueado. Por quê? Porque toda vez que alguém fala em alterar a área do outro, esse outro vai reagir. Entendeu? E não é uma consultoria interna que vai mudar essa realidade. Agora, o trabalho dessa consultoria interna, em termos de não respeitar o que é mais essencial, que é as conquistas que nos foram caras e impediram que a fundação fosse extinta, que é a nossa participação na governança, isso é imperdoável para qualquer consultoria. Muito obrigado.
Quando foi entregue esse trabalho de consultoria, a resposta finalizado para a diretoria, já ouvi do Delvio que está sendo feito um GT para analisar esse trabalho, mas, assim, a minha preocupação, como disse o Schuch antes, é o timing, porque vocês trabalham, vocês, os eleitos, pelo menos, trabalham com mandatos, né? Tem 4 anos. Então, eu penso o seguinte, o contrato foi feito, a consultoria foi prestada, provavelmente a FUNCEF já pagou por esse serviço. O que é que dá para aproveitar desse trabalho? Porque a gente se debruçou sobre esse trabalho, claro que muito rapidamente, eu e a Lia, ontem à noite, a gente estudou um pouco, é uma primeira leitura, obviamente que não dá para a gente tirar grandes conclusões a respeito, mas pareceu um trabalho bastante robusto. Concordo com o Max que vincular uma área de controladoria à presidência é o absurdo dos absurdos, e a gente não quer, como já disse a Lia, em relação ao estatuto, a gente quer garantir a paridade, a gente quer garantir a continuidade da FUNCEF, quer garantir a nossa função, então a gente tem que garantir o controle dentro da empresa, como bem falou o Renato também, a gente precisa ter o controle da empresa. Então, o que eu gostaria de saber é quanto tempo vai levar esse GT para finalizar, e o que vai sair daí, se vai sair um plano de ação, se pode aproveitar alguma coisa, se nós vamos fazer do limão limonada, se assim é visto como limão o trabalho da consultoria. Então, a preocupação para o participante é, o dinheiro já foi gasto, o que é que nós vamos aproveitar desse serviço pelo qual nós pagamos? Nós seguimos todos os trâmites de governança na contratação dessa empresa, ela passou dentro das áreas de governança da fundação, certo? Se nós tivéssemos alguma desconfiança nesse processo, e nesse cadastramento, evidentemente, nós teríamos ido atrás procurar. Nós recebemos proposta da Mackenzie, nós procuramos a FGV para conversar com eles sobre isso, a proposta da FGV era uma coisa que inaceitável. Nós recebemos propostas de montas muito inferiores de pessoas que não tinham o nível de qualificação que a gente requer para isso aí. Então, eu acho que eu consigo responder as 2 primeiras respostas dessa forma. A questão relativa ao prazo, eu acho que o GT é um GT formado, isso foi uma medida, e eu volto a repetir, tá? Quando o Delvio alertou, e aí o Delvio fez um alerta, sim, sobre a importância, certo, de não se avançar além do que se podia com o assunto, porque o GT não tinha terminado, ele fez uma observação muito forte no CD a esse respeito. Eu resgatei a portaria, pedi, Simões, resgata a portaria para nós olharmos aqui no CD o que diz a portaria, e a portaria dizia exatamente o que o Delvio tinha colocado lá, e a gente está extremamente respeitando isso. O grupo está praticamente concluído o trabalho, o grupo tem participação de todas as diretorias. Essa semana fecha o relatório, tá? Para que a gente possa, aí, depois dos trâmites dentro da diretoria, né, a gente poder caminhar com esse assunto. Alvino aqui. Alô. Na verdade, assim, desde o encontro da ANIPA, assim, vocês têm se portado de uma forma muito clara, muito aberta, para dizer como que a FUNCEF está estruturada, principalmente na questão de tecnologia. Eles mesmos chegaram lá na reunião da ANIPA em São Paulo, vocês disseram que vocês estão tratando, a gente já sabia disso, porque a gente pesquisa dentro do site da FUNCEF, a gente vê quais são os gastos lá na área de tecnologia, e assim, vem sendo colocado dinheiro fora na área de tecnologia com soluções, desculpa a expressão, mas soluções porcarias, velho. Tá? Então, assim, é bem preocupante quando as pessoas que lidam com as nossas aplicações têm como ferramenta uma planilha de Excel. Isso é inadmissível dentro do tamanho da FUNCEF. Agora, também é, de uma certa forma, vamos lá, assim, me desculpa a expressão, mas eu acho que meio que irresponsável deixar um sistema como o Planos cuidar desse tipo de coisa.
Isso, assim, já era para ter sido jogado fora, mas há muito tempo. Inadmissível um produto desse. Outra coisa, pegar o pessoal da FUNCEF e dizer assim, jogar sobre eles, ou sobre qualquer um, a responsabilidade de desenvolver um sistema atrelado à Previdência ou não, cara, eu acho que a gente consegue isso no mercado, a um preço menor, com uma velocidade extremamente maior e com um ganho muito maior. Tá? Não é fazer como a Caixa fez, que quando contratou o SAP da IBM, tá? via Capgemini, e o que aconteceu dentro da Caixa? Obrigou que todos os sistemas da Caixa se adaptassem ao SAP da IBM, muito pelo contrário. É obrigação do SAP se adequar àquilo que já está rodando dentro da Caixa. Então, assim, a minha preocupação e meu alerta para vocês nisso aí na área de tecnologia, quem esteja cuidando lá, é que quando for ao mercado, se forem ao mercado para comprar uma ferramenta, que compre a ferramenta correta. E que não deixe, e que obrigue o cara, tá, a não permitir que vocês tenham que refazer todas as estruturas internas da organização para se adaptar à ferramenta. Isso não existe. Tá? Isso não existe dentro do mercado de tecnologia. Quem faz isso, desculpa a expressão, é picareta. Okay. Eu acho que fica como registro para a gente levar essa sua, até com todo respeito à sua, como dizer, senioridade nesse assunto, levar isso, né, para dentro, e aí eu não sei se na oportunidade, talvez o pessoal trocar uma ideia, porque assim, o Alvino, para quem não conhece, é uma das, tenho muito respeito, trabalhou na Caixa, foi um dos grandes. Alvino foi uma pessoa que trouxe o SIDEC para dentro da Caixa nos idos de 80, quando houve uma grande greve no SERPRO, e na greve do SERPRO nós paramos, o SERPRO era quem fazia os processamentos bancários da Caixa, e nós, de uma forma corajosa, não ele e uma equipe, não só ele, mas uma equipe de pessoas tomou a coragem, e pela primeira vez nós fizemos processamento dentro da Caixa. Saiu da Caixa, trabalhou em Ministério da Saúde, ou foi Previdência, algum tempo, tal, e é um colega nosso de longa data, então tem conhecimento de causa, de repente uma oportunidade de uma troca de ideias interna não custa nada que a gente aproveite esses talentos. Né? Mas vai ficar registrado, eu não tenho competência para entrar em debate, nem eu acho que é mais um momento disso, mas fica o registro das suas colocações. Foi só um alerta mesmo, porque assim, isso é um fato bem complicado. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos falando de reestruturação. Só se identifica o nome. Ah, tá. Rogério, representante da FENAC. Nós estamos falando de reestruturação e tem uma coisa que a gente, às vezes, não trata e precisa tratar porque tem tudo a ver com a reestruturação. Um processo complexo em todas as grandes corporações, e não seria diferente na FUNCEF, que é o processo de comunicação. Comunicação interna e, principalmente, comunicação com o associado. Hoje a gente fala A, o cara entende B e sai falando C lá na frente. Né? Isso é um problema. E quando a comunicação, ela às vezes falha internamente, a gente deixa passar algumas coisas que são importantes. Eu vou citar 2 exemplos aqui que são muito claros que aconteceram recentemente. Nós estamos vivendo uma aflição aí que é a não compensação do imposto de renda que foi divulgado em função da instrução normativa da Receita Federal, e que incomoda ao participante e incomoda ao assistido mais ainda, né? Que precisa dessa dedução aí, quando dá certeza, para complementar a sua renda. É uma medida arbitrária, mas, enfim. Ouvimos aí, lemos nas redes, nas informações de uma entidade pessoal, que estaria sendo realizada uma ação coletiva para proteger o associado, bacana aí, porque as pessoas se associassem até uma data X para fazer essa defesa do associado. E depois, há cerca de uma semana, talvez 2, fomos surpreendidos com uma informação de que a FUNCEF, no dia 15 de agosto, havia entrado, né, com um mandato de segurança na Justiça, visando exatamente proteger o assistido e o participante. Mas, assim, salvo engano, essa medida não havia sido divulgada anteriormente. Né? Então, assim, um processo em que você capitalizaria, né, positivamente para a fundação, num processo de comunicação, que você capitaliza positivamente junto ao associado, a gente deixou passar, salvo engano. Né? Então, assim,
não dá para deixar esses boatos, né, sobrepor. Então, é imperioso que a FUNCEF venha e faça a divulgação daquilo, principalmente que é em benefício nosso e que foi tomado no tempo adequado, de forma extremamente correta. Essa é uma colocação, né? Então, por que isso não vem e não é divulgado a tempo, logo com a presteza e com a imediatismo que se precisa? O segundo fato também aconteceu por esses dias. Nós tivemos aí uma divulgação que foi extremamente exitosa da parte da FUNCEF, num quadro muito bem feito lá na página, onde falava da superação, né, da meta atuarial desse ano, apontando lá os fundos e citando claramente. Poucos dias depois, a FENAI vem e solta uma informação dizendo que, apesar do superávit, ele seria engolido em função de passivos e de meta atuarial, que não iria... o que está ficando para trás do equacionamento iria engolir, então que aquele superávit não iria representar nada. Uma comunicação, na minha avaliação, maldosa, né, porque a gente estava num momento de comemoração, mas que não houve nenhum trabalho de contra-ataque, de contrapor da FUNCEF, que está fazendo um trabalho exitoso nesse sentido. Então, fica aí, assim, ó, aí fica na cabeça do participante do assistido. Quem está falando a verdade? A FENAI ou a FUNCEF? Então, pessoal, assim, de um processo de reestruturação, o processo de comunicação talvez seja extremamente importante para mudar essa história. E olha que, assim, se a gente analisar o histórico da FUNCEF, nos últimos anos, ela evoluiu para caramba em comunicação conosco. Mas acho que ainda... E essa história de a gente estar colocando coisa em site, e às vezes não mandar direto no zap da pessoa, no e-mail da pessoa, porque você tem o e-mail nosso lá, talvez não seja tão interessante assim, porque hoje, quem trabalha na Caixa aí hoje, né, sabe a quantidade de coisa que a gente tem que ler por dia e que você não dá conta de ler, às vezes 40%, 50% que tinha que ler. Aí você vê lá um negócio assim, FUNCEF, não sei o quê. Se você tiver que clicar para entrar num link, etc. e tal, Ctrl Alt Del. É mais rápido, é mais fácil. E aí depois fica falando coisa que não tem nada a ver né, Ok. Disseminando mentiras. Ok. A Ana está aqui, a Ana tem feito um trabalho aí de reestruturar o processo de comunicação. Nós temos algumas comunicações mais estruturantes, os diretores tiveram a oportunidade de fazer uma série de entrevistas sobre suas áreas, falar de alguns assuntos, né? E temos sim, eu acho que nesse mundo que nós estamos vivendo, né, da informação, da contra-informação, dos fakes, disso, daquilo, outro, né? É um mundo muito novo, acho que para uma grande parte, não sei, para mim isso é um mundo novo, não sei para os demais aqui o quanto é. Né? Nós temos tido algumas coisas que reverberam dentro do processo de comunicação dos grupos, né? Que aquilo começa a ganhar verdade. A Ana tem pensado numa estratégia até ela pensou de uma maneira... Renata está com problema de horário, né, Renata? Está com problema de horário. Quer dar um minutinho só ou menos? Não? Então tá bom. O Renato, ele está com questão de voo e... Obrigado aí pela presença, viu? Obrigada. E... Então, eu acho que a gente tem mesmo que evoluir, eu acho que já evoluiu, melhorou algumas coisas, né, mas tem que evoluir muito mais, tem que chegar muito mais próximo. Né? E a gente brincava não, brincadeira séria, a gente falava, olha, por que a gente não faz um bonequinho lá, né, do nosso, e coloca aí, pede autorização para ele estar dentro dos diversos campos de grupos que existem, e ele podendo estar também interagindo e tal, né? Porque uma coisa é o que tem acontecido, tem os ambientes formais da discussão e tem os ambientes informais da discussão. Hoje a gente tem visto que tem prevalecido as discussões muito mais nos ambientes informais do que formais, e nós não podemos, né, estar ali naquele ambiente informal, muitas vezes, discutindo. Às vezes a gente acumula, né, muitas vezes, coisas que estão lá no campo informal, quando é da área do Delve, quando é o pessoal dele, ele vê, quando é da área do Max ou da outra área de investimento, e a gente tenta usar o canal que nós temos, que é o canal oficial. Agora, tem algumas coisas, esse caso específico do imposto,
Nós tínhamos feito uma comunicação muito sutil, eu acho que não foi profunda. A Ana já está cuidando com o Dr. Paulo para fazer uma matéria mais extensa. Desculpem. Eu tenho, inclusive, aqui, por conta dessas questões, o número do processo, porque teve muita gente que me perguntou, tem um número do processo, a ação onde é que está tramitando, eu acho que é a 14ª vara. Mas eu acho que a gente precisa sim, né? E eu acho que é um aprimoramento no sentido da nossa comunicação. Né? Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa. Não, só aproveitar rapidinho. Rogério, você deve saber muito bem, a comunicação hoje ela é muito complexa, ela tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos, é mais complexa, a gente tem a internet hoje com uma possibilidade muito grande de interação entre as pessoas, e isso acho que é a parte mais saudável que a gente tem em termos de evolução da comunicação. Eu sou anterior a tudo isso, então, muitos de vocês também, a gente sabe a diferença que é hoje dar nesse mundo. A gente tem que respeitar a diversidade de opiniões. Então, nós, da comunicação institucional da FUNCEF, a gente tem feito um grande debate e já começa a fazer algumas alterações. Né? A gente acha assim, as pessoas têm livre expressão de opinião nas redes sociais. A opinião da FUNCEF é uma opinião institucional. A gente preza pela qualidade, pela veracidade, pela transparência desse importante canal que são os canais na rede ou no site, enfim, né? A gente procura trabalhar com a maior seriedade em relação ao que a gente está divulgando. E é evidente que as pessoas vão comentar, nos grupos de WhatsApp a gente não consegue monitorar, é liberdade total, onde as pessoas trocam ideias, mas na parte institucional a gente monitora. O que a gente tem procurado fazer? A gente tem percebido que, quando há dúvidas, a gente procura esclarecer. A gente tem observado que, muitas vezes, tem pautas importantes dentro da própria entidade que a gente trabalha elas quando chegam até nós, a gente também faz reuniões com pessoas, a gente tem feito, em alguns casos, uma ronda nas diretorias para saber pautas que são importantes. Nós temos uma meta de trabalhar uma média de 3 matérias por semana no site, o que não quer dizer que na rede social a gente não tem um outro tratamento. A gente entrou no Medium, que é uma plataforma que talvez poucos de vocês conheçam, mas provavelmente muita gente que acompanha a tecnologia sabe que no Medium a gente consegue fazer matérias aprofundadas e consegue lá colocar alguns temas importantes. A gente está atuando no Medium hoje, começamos com um especial de educação financeira e previdenciária, está no nosso site link também. Hoje a gente tem folder digital, que a gente está começando a disparar por WhatsApp, e a gente já fez... Nós somos... Gente, a FUNCEF tem o mérito de ser, de todos os fundos de pensão, eu acredito, eu vou dizer aqui, até antes de eu entrar na FUNCEF, eu não sabia disso, mas é a primeira que colocou o pé em redes sociais. Hoje, com o folder digital, nós somos a primeira a disparar conteúdo via WhatsApp. Vamos melhorar, porque agora a gente está conseguindo cotar aí uma compra de WhatsApp mais massivo. Então, daqui a pouco, vocês vão perceber que vocês vão estar recebendo folder digital. Hoje, a gente fez uma experiência com alguns grupos, mas vocês vão perceber que a gente vai estar atuando nas redes sociais. Ainda é um ponto que a gente precisa melhorar, redes sociais, mas estamos trabalhando com redes sociais, com informação no WhatsApp, com informação em plataforma como o Medium, com informação no site. Nós somos o primeiro fundo de pensão que trabalha com podcast. Também convido vocês, talvez não tenham conhecido, a gente está tendo que se vender também em termos de comunicação e informar as pessoas que a gente tem formas de comunicação que são diferenciadas também. Né? Então, rapidamente, eu não quero me alongar, porque eu sei que vocês têm tempo, nem é esse o tema, mas eu acolho perfeitamente sua observação. Esses pontos são pautas. Estamos abertos a sugestões. Quem quiser, eu estou disponível para conversar também. E dizer a vocês que nós temos uma meta, que é transformar a FUNCEF também, em termos de comunicação, numa entidade de ponta entre os fundos de pensão, com certeza. Obrigado. Sim. Desculpa, eu sei que o tempo está correndo. Eu quero complementar uma coisa aqui. Quando nós chegamos lá em 2014, eu, Max, Augusto, o Choco chegou em 2016, mas os outros conselheiros, nós, desde o início, a gente reclamava que a comunicação da FUNCEF era péssima, a FUNCEF não era transparente e tudo,
E a gente teve que ouvir várias vezes do presidente da época que eles deveriam só divulgar notícias boas. A FUNCEF só deve divulgar notícia boa. Vocês vão ver, quando vocês estão novos aqui, com o tempo vocês vão ver a importância, como se comunicação fosse unicamente propaganda. Propaganda é uma parte de comunicação, mas comunicação não é propaganda. Aí, batalhando esse tempo todo, como o pessoal chegou, a Ana chegou, né? Nós começamos a trabalhar, eu acho que é importante, que a gente tem que comunicar coisas boas e coisas ruins. E nós não nos furtamos a comunicar coisas ruins. Essa matéria específica era uma boa notícia. Olha, há quanto tempo a FUNCEF não tem um resultado como esse? E a gente não ia divulgar? Por quê? Porque resolve o déficit? Não. Vocês viram aqui na parte da manhã, o Reinaldo mencionou, né, que os déficits da FUNCEF não se resolvem em 2, 3, 4, 5 anos. Não. Nós temos um estoque de déficit que pesa. É uma verdadeira corrente nos puxando, uma âncora nos segurando. E isso a gente não nega, não. Tá? Mas o resultado positivo tem que mostrar, sim. Porque as pessoas, como foi falado aqui, não sei se foi o Luciano, foi ali, as pessoas estão desesperançadas. Eles estão, desde 2014, tendo notícias. Déficit, equacionamento, greenfield, fraude, etc, etc e tal. Muitos colegas, nesses processos de PDVE, resgataram dinheiro da FUNCEF por não acreditarem na FUNCEF. E, infelizmente, eles vão, espero que não, mas alguns vão sofrer no futuro por conta disso. Agora, quando nós temos notícias boas como essas, de rentabilidade dos nossos planos acima da meta, nós temos que divulgar, sim. Tá? Críticas como essa feita pela FENAI, né, eu reputo até porque a FENAI ela foi apeada do poder da FUNCEF desde 2014, estamos às vésperas de um processo eleitoral, aí vem aquela paixão eleitoral, etc. Entendeu? Eles vão falar isso mesmo. Está no papel deles. Eles são de oposição, está no papel. Tá? Mas é importante a gente frisar aqui o seguinte, a FUNCEF está apresentando resultados como há muito tempo, há quase 10 anos não apresentava. E isso é fruto do trabalho que nós começamos em 2014, o pessoal que chegou o ano passado também reforçou bastante esse trabalho, é um trabalho da diretoria da FUNCEF. Isso tem que ser reforçado. Tá? Temos muita coisa para fazer na FUNCEF? Nem me fala, tem coisa demais para fazer lá. Tem muita coisa para consertar na FUNCEF ainda. Mas nós estamos trabalhando duro por conta disso. Só isso. Obrigado. Temos uma última pergunta desse bloco, e a última... Eu sou Fabrício, representando a Audicaixa aqui. E aí o Dev acabou de bater minha carteira, que eu ia perguntar exatamente isso. Sobre se os diretores... Porque o Carlos Vieira falou que os diretores eleitos talvez tivessem que ter um espaço maior para se comunicar com os participantes. E aí, pelo que você falou, a comunicação melhorou nessa mudança de gestão. Essa questão que o Marcos levantou dessa empresa ter um problema lá nos Estados Unidos sobre credibilidade, isso foi feito depois? Isso foi levantado depois da contratação ou antes? Depois. Entendi. Ok. Bom, com essa pergunta a gente fecha o bloco, e aí eu queria passar a palavra para o Carlos Vieira para fazer aí a fala dele de encerramento em nome da FUNCEF, e logo em seguida o Alberto representando as entidades. Bom, gente, eu vou ser muito breve. Primeiro, dizer que eu me sinto muito honrado em estar aqui com os demais colegas, né, da diretoria e da própria fundação. Queria dizer que, como eu sempre tenho dito, para mim, na minha trajetória profissional, tem sido um grande aprendizado conviver num modelo de gestão, que é um modelo de gestão que ele... Eu até falava esses dias, eu conversando com a presidente do Conselho de Administração da Caixa, eu falava e ela compreendia. Nós temos um modelo de gestão que é diferente de uma empresa regida exclusivamente pela 6404, que tem todo um rito de governança. Nós somos uma empresa que tem, sim,
uma paridade de gestão, um modelo de gestão baseado entre os eleitos e os indicados, e é dessa forma, e dentro desse processo dialético, que a gente tem que construir. E aí a dialética no sentido da construção, ela faz com que as coisas aconteçam, porque é evidente que ninguém é dono de verdade, e esse modelo ele tem essa virtude de fazer com que você negocie sempre muito, para que as coisas avancem, né? E a compreensão só tem uma coisa muito positiva, que quando a gente vai alinhado para as decisões, a gente sai alinhado mesmo, não sai dividido. Tá? Então, isso é uma coisa que ajuda. Então, para mim, particularmente, tem sido um grande aprendizado estar convivendo num modelo de gestão desse. Né? Não esperava que nós tivéssemos tantas barreiras a transpor. Eu esperava, achava que a coisa não era tão complexa e tão difícil como tem sido, mas o Delvio já colocou aí que eu acho que o trabalho, né, da diretoria executiva, o mérito coletivo, né, tem trazido essa esperança, esse vislumbre de futuro melhor. Esse trabalho todos estão fazendo nesse sentido. É evidente que nós vamos começar logo um novo processo aí, que é o processo das pessoas que vão querer se habilitar naturalmente com todo o mérito e a legitimidade de se candidatarem. Né? Nossa empresa, e aí trazendo a empresa, ela tem no seu DNA esse processo de pessoas que assumem posições e bandeiras e causas, né? Isso é natural, eu acho que isso ajudou muito a empresa a chegar até aqui, e eu acho que isso, né, é uma coisa também que vai fazer com que a Fundação ela consiga transpor esses momentos de dificuldade, que é exatamente muitas pessoas, muitas bandeiras, mas no final um desejo comum, que é o desejo da sustentabilidade da Fundação. Tá? Me sinto muito satisfeito aí de estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando essas informações. Né? Como eu disse, eu não pretendo e nem sou detentor de verdade nenhuma. Né? Estou aqui sim, fui indicado pela patrocinadora, mas eu tenho uma coisa comigo que é a busca do melhor caminho. Tá? E nesse caso eu estou aqui para, juntamente com os diretores, a gente construir qual é o melhor caminho para a Fundação. Tá? E com a contribuição, evidentemente, de todos os participantes. Então, na hora em que nós precificamos o passado da Fundação está precificado. As ações de busca das perdas estão em curso. Né? Nos resta agora fazer correções que tem que ser feita naturalmente, de melhorias, e eu acho que a construção desse futuro comum, com a sustentabilidade e a governança que se precisa, depende não só da diretoria, não só do Conselho Deliberativo, mas de todos os participantes e da patrocinadora. Então, parabéns a vocês pelo alto nível da discussão. Tá? Eu acho que foi uma discussão de alto nível. Aí, já que foi, né, não sei se vai ser facultada a palavra a mais alguém, mas eu gostaria muito de dizer que, apesar de ser um sábado, apesar de todos nós, né, termos deixado para trás uma série de coisas que poderíamos estar fazendo, mas a causa é boa e a causa é justa. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Carlos Vieira. Agora, pelas entidades, a Lia vai fazer um comentário e o Alberto o encerramento. Presidente Carlos Vieira, Rodrigo, que está fazendo aqui, representando o Paulo Werneck, Max, diretor, né, bastante querido por nós, nosso querido conselheiro também, Delvio também, um diretor querido por nós. Eu quero só fazer uma observação sobre o relatório da Century, que ontem eu, Luciane e Vânia, ficamos até as 2 da manhã lendo o relatório. Nosso primeiro contato, porque ele foi disponibilizado na quinta-feira, sexta-feira eu estava viajando, não tinha condições de ler. O meu pensamento é mais ou menos como o da Luciane. Vamos fazer deste limão uma limonada. O que está apontado lá, as falhas, eu não
acredito como demérito a nenhum dos diretores, a nenhuma das diretorias. Por quê? As atuais, evidentemente, as eleitas e as indicadas. Porque foram 10 ou 12 anos de desmando total, de desmonte total, 3 anos de trabalho dos diretores eleitos lá, estancando os furos da represa para que não vazasse o nosso dinheiro por lá. Eles fizeram um trabalho de saneamento nesse aspecto necessário, louvável, e agora, um ano depois, de um ano para cá, tem uma diretoria indicada, ao que tudo indica, mais comprometida e comprometida com as nossas necessidades, e que dá demonstração desse resultado que começa a aparecer. Então, esse relatório não deve ser perfeito, eu tenho certeza que não é. Apresenta, indica caminhos ali que têm que ser corrigidos, com certeza, não deve ter 100% de verdade nisso, e por isso tem um GT formado, e eu acho extremamente salutar que a prata da casa analise o trabalho alienígena, digamos assim. Tá? Porque as fórmulas não podem ser aplicadas integralmente, porque os corpos têm a sua própria forma de se adaptar. E isso tem que ser respeitado, a nossa cultura tem que ser respeitada. E a Century não conhece isso. Quem conhece a nossa cultura somos nós, e esse trabalho também tem que ser visto a partir disso. Então, não é demérito os gaps apresentados lá, e nós temos que trabalhar, então, para tirar o melhor disso aí. E respeitando a nossa cultura, respeitando a integridade dos nossos planos de benefícios, a paridade, enfim, tudo. As nossas conquistas, que ela não venha para retirar aquilo que é mais caro a nós, que ela venha melhorar apenas, que esse trabalho seja utilizado, presidente, pelo senhor e pela diretoria, no melhor que ele puder nos proporcionar, sem arrancar direitos que nós já temos. Esse é o meu pensamento a respeito disso. Obrigada. Obrigado, Lia. Antes de passar a palavra para o Alberto para fazer o fechamento pelas entidades, o conselheiro, em nome do Conselho Deliberativo, gostaria de falar. Eu acho que esse aqui é um momento histórico para a Fundação como um todo. Gostaria que mais entidades tivessem comparecido, confirmado, dado a sua contribuição, mas eu gostaria de propor a gente tirar uma foto final para registrar o evento. Alberto, por favor. Bom, agora, para o encerramento, eu gostaria de lembrar duas frases que eu falei pela manhã, que justificam nós estarmos aqui. Os nossos recursos devem ser administrados pensando não somente nos participantes e assistidos, mas também de suas famílias, que dependem desses recursos para sobreviverem de forma digna, pois foi para isso que nós contribuímos anos a fio. Esses recursos devem nos garantir a aposentadoria digna, de acordo com a contribuição de cada um. E é por isso que nós estamos aqui, para garantir isso, para ter a certeza de que é isso que a Fundação vai nos proporcionar daqui para frente. Temos certeza que a diretoria que aí está tentando fazer o melhor de si, tentando corrigir muitas coisas que precisam ser corrigidas e que não são resolvidas do dia para a noite, e não são resolvidos num simples canetaço. Então, quero agradecer especialmente ao nosso querido amigo Luiz Henrique, que trabalhou como mediador. Sabemos que ele tem um aniversário importante para comparecer daqui a pouco. Né? Não é o dele, tá? Não é o dele. Se fosse o dele, comemoraria aqui, mas a gente sabe que tem um compromisso depois e a gente entende isso. Obrigado, Luiz Henrique. Foi muito importante, muito boa a tua participação. Enriqueceu bastante, facilitou bastante para nós também aqui.
Presidente Carlos Vieira, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Chuck, Max, Rodrigo, Delvio, obrigado por toda essa disponibilidade. Simões, que a gente manteve bastante contato antes do evento, né? Muito importante essa disponibilidade da diretoria em estar conversando com as entidades, de estar aqui num sábado se dispondo a conversar, a compartilhar aquilo que está acontecendo na Fundação. Para nós isso é fundamental, nós termos esse conhecimento e aproveitar esse conhecimento para divulgar para os nossos colegas que estão lá em casa, que estão esperando por algumas informações nossas, divulgar isso de forma responsável, de forma correta, coerente, sem estardalhaço, mas passando a informação correta. Eu acho que isso é o mais importante, é o que nós tiramos aqui de mais importante. Agradecer às entidades parceiras, as entidades que estão junto nessa luta, que estamos andando, estão junto conosco, a Audicaixa, a NIPA, a NEAC, a Advocef, a Amber, a IA Paraná e a FENAG. Tá? Não ia esquecer da FENAG. A FENAG é um agradecimento todo especial meu, por eu não fazer parte da diretoria, mas ter a oportunidade de estar trabalhando, participando do GT FUNCEF, junto com mais 7 colegas, essa confiança depositada, poder estar sendo representante da FENAG no grupo das entidades, nesse trabalho que a gente tem feito. Para mim, um aprendizado muito grande nesse período todo. Então, uma satisfação muito grande e o meu muito obrigado. Obrigado a todos. Tá? Que todos tenham um bom retorno, um bom resto de final de semana. E já gostaria, presidente Vieira, tá? De nós deixarmos combinado, com data a ser definida, dessa vez nós não vamos definir a data, para o primeiro semestre do ano que vem, nós fazermos o segundo seminário. Nós retomarmos essa conversa, nós avaliarmos o que nós já evoluímos, para a gente corrigir alguns rumos. Tá? Também gostaria de deixar registrado a nossa intenção, a intenção das entidades de participar efetivamente desse trabalho através de grupos. Nós entendemos como grupos que podem estar vinculados à diretoria executiva, como também no CD, principalmente nos assuntos que nós tratamos hoje, reestruturação, jurídico, estatuto, que realmente essas entidades que aqui estão sejam lembradas e tenham a oportunidade de participar. Isso é muito importante para nós. Tá bom? Obrigado e vamos para a foto.